Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos em gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele também pode ser acessado durante vários horários pelas pessoas que possuem antena parabólica com aparelho digital, pelos 3 canais da rede EDSAT, da rede CEBED e o canal da Educação. Hoje nós vamos debater, neste primeiro bloco, a responsabilidade social. E convidamos a professora Ive Carla Abade, ela que é assistente social, mestranda na área de gestão ambiental, tem especialização em educação inclusiva e sustentabilidade, ela é consultora na área de serviço social, professora universitária nesta área também de responsabilidade social, e ela coordena o Núcleo de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Empresarial da Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná. Professora Ive, em primeiro lugar, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. E esse tema da responsabilidade social é um tema recente, mas que tem tido uma importância muito grande. As empresas, de um modo geral, já estão se preocupando com essa questão da responsabilidade social. E o mais importante também é que as universidades, nos seus cursos de graduação e de pós-graduação, estão incluindo essa disciplina. Eu gostaria que a senhora fizesse um histórico, nos falasse como surgiu a responsabilidade social. Bom, primeiramente, professor, quero agradecer a oportunidade, dar boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, principalmente aqui com o professor Jorge Bernardi. Realmente, professor, essa questão da responsabilidade social é um tema que, vamos dizer assim, neste momento, aparenta ser um tema novo, mas devido à nova roupagem que foi dada à questão da responsabilidade social. A responsabilidade social, ela vem sendo tratada no mundo empresarial efetivamente desde 1998. Antes, ela tinha uma característica assistencialista. Então, vindo das igrejas, das associações, através de doações, tanto da parte de campanhas de agasalho, campanhas de alimentos, que muitas entidades religiosas, há muitos e muitos anos, né, desde a origem, vamos dizer assim, vem fazendo e realizando em prol daquele público em vulnerabilidade social ou as pessoas à margem da sociedade. Então, ela já tem um histórico de muitos e muitos anos, isso desde os primórdios da civilização. Nós fazemos ações em conjunto, em parceria, uma pessoa com a outra, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida de uma outra pessoa. Então, quer dizer, nesta origem já vem as ações de responsabilidade social. Mas muito se tem confundido responsabilidade social com ação social. Então, hoje, esta origem, ela é caracterizada como ação social. A responsabilidade social e agora a responsabilidade social empresarial, ela tem desde 1998 com essa questão do Estado mínimo, com o sistema neoliberal e toda essa configuração do nosso sistema capitalista, vem trazendo à tona uma responsabilidade por parte das empresas, de que em parceria com o poder público, com as ONGs, OCIPs e associações, fazerem um trabalho em conjunto em prol de alguma ação, seja ela ambiental, social ou econômica. Professora Ive, nós poderíamos afirmar de que a responsabilidade social empresarial seria uma humanização do capitalismo? Esse termo estaria correto se nós
colocássemos assim? Olha, eu acredito que sim. Até porque, professor Jorge, nós temos um lado dentro da empresa importantíssimo e que muitas vezes não é visto como tão importante, que é a função social da empresa. Por mais que a empresa esteja no mercado com o foco na lucratividade e na sua, obviamente, ganho do seu proprietário, dos seus investidores, dos seus acionistas, e lucro também é responsabilidade social, porque senão não teria o porquê de se abrir uma empresa, não é mesmo? Esta proposta da humanização no trabalho, ou no mundo do trabalho, ou no mercado, ela se faz obrigatória neste momento. É tanto que nós estamos vendo aí muitas cobranças por parte do consumidor junto às empresas. Muitas pessoas já conhecedoras da questão da responsabilidade social empresarial, escolhendo nos supermercados produtos de empresas que têm alguma ação em um projeto para a educação de crianças, que faz algum trabalho social com foco na valorização da mulher. Então, nos supermercados hoje a gente percebe, e isto a área de marketing das empresas já está vendo como um potencial importante para a visibilidade e também para valor agregado ao negócio. Aliás, eu até gostaria que a senhora fizesse uma análise nesse aspecto. O que é marketing social e o que é responsabilidade social? Há uma diferenciação entre essas duas formas de atuação da empresa, porque muitas vezes se faz o marketing social e pouca responsabilidade social, podemos assim dizer, né? É verdade. E é uma grande verdade, professor. Por quê? Existem empresas que realmente colocam em prática a responsabilidade social empresarial. Então, o marketing apenas traz à tona ou torna transparente as ações já internalizadas na gestão estratégica das organizações. Isso nós temos inúmeros casos de empresas cidadãs, empresas sustentáveis, empresas envolvidas realmente na questão de deixar um mundo melhor para gerações futuras, que analisam o impacto ambiental, social, econômico, que estão preocupadas com o seu negócio, que seu negócio seja perene e que também não traga tantos impactos negativos para as gerações futuras, né? Então, essas empresas realmente estão preocupadas. Agora, por outro lado, como em qualquer segmento, como em qualquer nível aí que a gente possa analisar, nós temos aquelas empresas que se aproveitam deste movimento e que ainda o consumidor, o cliente, o fornecedor ainda não consegue diferenciar, mas em pouquíssimo tempo nós vamos conseguir constatar isso de uma forma muito rápida, até porque com essa questão da internet, toda e qualquer ação realizada no outro lado do mundo, tão rapidamente nós ficamos sabendo, né? Então, essas questões de aproveitamento dessa temática para vender aquilo que realmente, aquilo que não se executa, logo nós vamos estar expert nesse assunto. Mas realmente existem empresas que utilizam do marketing social de uma forma inadequada, antiética, para benefício próprio, mas muitas empresas que já estão se profissionalizando neste tema e vendo as ações, os projetos, os programas de responsabilidade social como visão de futuro, internalizada na sua gestão estratégica. Professora Ive, um aspecto muito interessante. A senhora falou a respeito digamos assim, do marketing que muitas vezes as empresas fazem, mas a senhora falou também do papel do consumidor. O consumidor, em última análise, é o destinatário de qualquer atividade econômica. O consumidor, ele já começa, pelo que pude depreender da nossa conversa, ele já começa a observar certos comportamentos empresariais
e ele não se deixa mais enganar tão facilmente. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto do consumidor, o papel do consumidor, a importância do consumidor, porque o consumidor pode, em algumas situações, também ser o fornecedor de um bem ou de um serviço. Então, essa questão da responsabilidade social, ela, no fundo, abrange toda a sociedade. Seria mais ou menos isso? Com certeza. Na gestão da responsabilidade social, nós temos o que nós chamamos de públicos de relacionamento. Os públicos de relacionamento são consumidores, clientes, fornecedores, acionistas, o meio ambiente, a comunidade ao entorno da empresa, né? Os primários. E temos aí os públicos de relacionamento secundários, que é a própria mídia, né, que nós nos relacionamos, as OCIPs, ONGs e tantos outros atores que estão em volta do movimento da responsabilidade social, que estão em órbita desta temática. O consumidor, ele é o que nós poderíamos denominar como a válvula reguladora nessa questão. Eu vejo assim. Por quê? Porque ele pode comprar ou não, consumir ou não aquele produto conforme as ações desenvolvidas pela aquela empresa que o produz. Então, por que regulador? Porque neste momento da escolha, ele tem o poder da lucratividade para esse empresário. Se esse empresário, se o consumidor bem orientado, sensibilizado, motivado, conhecedor dos movimentos, da temática, de como que as coisas acontecem nesse mundo dos negócios, né? E isso a televisão, o rádio, o jornal, são importantes meios de comunicação, e o porquê que nós estamos aqui hoje sentados conversando. Porque os nossos alunos, os nossos telespectadores são consumidores. Correto. Então, o nosso papel aqui é de orientá-los, de informá-los no que diz respeito a esse tema, para que quando você chegue na hora da compra, você possa ter o poder de escolher e não ir apenas por uma marca. E conhecer aquela marca, o que ela faz, qual o bem para a sociedade que ela faz, qual é o público que ela atende, se ela tem projetos importantes para o seu colaborador também. Porque não adianta fazer para fora de casa e dentro de casa você não recolhe os impostos, você não dá equipamentos de segurança para o seu colaborador, você não paga em dia, você não registra. Então não adianta você fazer para fora só para ter o marketing e ganhar com isto, e internamente o maior vendedor da empresa é o seu colaborador. A partir do momento que o empresário valorizar o seu colaborador, não somente como mão de obra, e sim como um comunicador do seu produto, Correto. ele com certeza terá muito mais valor agregado à marca, ao seu produto, com um diferencial competitivo do que ele tem hoje. Então, o consumidor, ele é, para mim, a válvula reguladora dentro do movimento de responsabilidade social. Aliás, professora Ive, ouvindo a sua explanação, me vem a lembrança aqui o senador Alberto Pasqualini, que atuou na década de 50 do século passado, e ele colocava de que a responsabilidade social da empresa, ela se dividia em três partes, né? Uma parte era gerando o lucro social. Ele dizia que o lucro social era uma parte do lucro, vai para o empreendedor, o dono do negócio, a pessoa que investiu o capital. A outra parte iria para os próprios funcionários que recebiam o seu salário e se beneficiariam do produto do seu trabalho. E uma terceira parte que deveria reverter em toda a sociedade através dos tributos. Então, já naquela época, há mais de 50 anos, se tinha essa visão do lucro social da empresa. Mas eu gostaria que a senhora pudesse nos dizer, a senhora falou que a responsabilidade social vem de longe, mas hoje não se tem mais aquela visão assistencialista ou paternalista. Hoje ela vai além.
Podemos dizer que a responsabilidade social ela não é algo apenas da iniciativa privada, das empresas, mas algo que vai muito além disso tudo? Com certeza. Ela inicia a partir de uma atitude individual, professor Jorge. Então, se inicia a partir de uma iniciativa individual, nós temos aí como uma base a questão da ética, da transparência, da conduta, da boa conduta, né, que faz todo esse sustentáculo para a questão da responsabilidade social. Ela inicia, então, com essa atitude do respeito com o próximo, e aí é uma questão importante da gente ressaltar, as pessoas confundem muito com religião, e não tem nada a ver com religião. É uma questão realmente de sustentabilidade da nossa espécie. A nossa espécie precisa se respeitar para se sustentar nesse planeta. Então, a partir do momento que a gente respeita o próximo, e em toda a sua magnitude no que diz respeito à palavra em si, respeito, né? Nós iniciamos aí a nossa responsabilidade social. Dentro dessa questão, nós temos os 3 setores da sociedade. O primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que são as empresas, a área privada, e o terceiro setor, que são as ONGs, as OCIPs, as associações, que nessa interseção entre os 3 setores se dá a responsabilidade social. Sozinhos não conseguimos fazer nada. Precisamos nos apoiar com outros para que a gente possa fazer realmente a transformação necessária na escolha da ação que vamos fazer. Se é na educação, se é na questão da saúde, se vai ser com foco na segurança, seja em qual área que formos escolher, precisamos nos unir, nos respeitar e juntos, em conjunto, agirmos. Isso é a diferença. Então, responsabilidade social se dá nos 3 setores, não é somente a empresa responsável por isso. E se dá nos 3 setores através do ser humano, nós indivíduos, com as nossas responsabilidades individuais. Um outro aspecto, professora Ive, nós observamos que tem muitas empresas que patrocinam projetos sociais, seja na área de meio ambiente, na área cultural, na área desportiva. É verdade ou é mito que sempre há mais recursos do que bons projetos? A senhora que atua nessa área, a senhora que é coordenadora desta área da Federação das Associações Comerciais aqui do Paraná, como é que a senhora vê? Efetivamente as empresas gostam de investir em programas sociais? Pois então, isso é uma grande verdade, não é um mito, professor Jorge. Nós fizemos lá na Federação, criamos o núcleo através da gestão do presidente Áquil, com este enfoque de profissionalizar as associações comerciais, que são entidades representativas de classe de empresários, né? Da área de comércio, do serviço, e que têm o interesse, claro, como todo e qualquer empresário, de ter um diferencial competitivo. A responsabilidade social veio dentro do sistema para profissionalizá-los no ponto de que muitos queriam investir, queriam patrocinar, queriam participar de algum projeto, mas esse projeto sem começo, meio e fim. Porque muitas das ONGs, das associações, ou de projetos realizados dentro da própria empresa, eles não têm um fio condutor, eles não têm um objetivo, eles não têm uma justificativa, nós não sabemos quais os objetivos específicos e o geral e o específico, não mensuramos resultados, não temos indicadores. Então, é um dinheiro que vai e que você não consegue ter gestão. A responsabilidade social, ela dá essa profissionalização necessária. Então, existem sim muitas fontes de financiamento, mas pouquíssimos projetos bem desenvolvidos, com começo, meio e fim, para serem financiados. A senhora falou há pouco, professora Ive, a respeito da ética. Eu gostaria que a senhora aprofundasse essa questão
ética. A senhora falou a respeito da sustentabilidade do nosso planeta. Afinal de contas, somos quase 7 bilhões de pessoas sobre esse planeta. A nossa espécie é dominante e a nossa civilização ela remonta da última glaciação, pouco mais de 11.600 anos. Mas a nossa espécie, Homo sapiens, só tem 190 mil anos aqui no planeta. E as projeções é que a vida aqui pode durar mais 1 bilhão de anos. Então, eu gostaria que a senhora falasse essa questão da ética, da integridade, a importância disso, de nós termos um planeta sustentável, não apenas para a nossa geração, mas geração dos nossos netos, dos nossos bisnetos, daqui a 1000 anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos. É verdade. Sabe, professor, que nós temos alguns dados. Nós temos aí um apoio muito grande do Instituto Ethos, que é uma OCIP que trabalha com o foco de levar o tema da responsabilidade social para as empresas. Então, é totalmente acessível, gratuito para você buscar informações, www.ethos.org.br. Lá você tem um material muito vasto sobre a questão da responsabilidade social. E ele traz uma coisa interessante, ele diz que no transcorrer aí das décadas e do jeito que a sociedade hoje está consumindo, está se movimentando, está cada vez mais crescendo e evoluindo, nós vamos precisar de 5 planetas para poder dar conta de tudo o que hoje vem acontecendo. Imagine numa gama muito maior, com uma população muito maior e uma população que está envelhecendo, porque está com fazendo a sua gestão de uma forma diferenciada, necessitando de cada vez mais outros segmentos, outros produtos, outros negócios, né? Então, a questão do consumo é um problema seríssimo, muito sério. E nós trabalhamos com a questão do consumo consciente, né, que é um tema que está embasado na ética. Então, quando eu comentei sobre a questão ética, a integridade, a questão de trazermos do respeito ao próximo, para que a gente possa se unir e juntos resolver os problemas que se apresentarem, os de hoje, os futuros problemas, e não com a pretensão de resolver a todos, mas de minimizá-los ou até de solucioná-los, né? Nós temos, a nossa espécie, existem muitos conflitos que são embasados nessa questão de relacionamento. O que me preocupa muito hoje é essa questão do crack, das drogas, que se nós não agirmos de uma forma muito rígida, com um freio social, que ainda não sei dizer qual para vocês, mas que nós devemos estudar, nós principalmente, que somos da área acadêmica, uma forma de conseguir trazer essas pessoas e entender o porquê, qual o motivo que eu preciso me pautar me apoiar em uma droga para poder sobreviver. Existe aí algo que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não sabe como tratar, né? Estamos ainda andando no escuro com relação a isso. Mas isso está com certeza dentro dessa questão da falta do respeito, né? Da falta de ética, da transparência, e em qualquer área, né, professor? Desde Correto. A pública até no terceiro setor. Exatamente. Então, a questão ética, ela é a solução e hoje o problema, muito por se tratar de uma dúvida de como agir, como trazer isso na prática e como levar aos jovens esse tema para que ele não seja um tema chato de trabalhar. Correto. Na minha época, nas escolas, nós tínhamos educação moral e cívica. Correto. E era a época do militarismo, né? Então isso fazia parte da grade. Certo. Mas, tirando a questão militar, tirando tudo isso, eu entendo como um fato importante de ser trazido para uma nova discussão, com uma nova roupagem, obviamente. Correto. Mas hoje o nosso jovem não valoriza nem a nação. Então, professora Ive Carla Abade, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Tratamos do tema responsabilidade social. Não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor. É um grande prazer, estou à disposição. É um tema muito amplo, mas que a gente conseguiu pelo menos fazer aí uma viagem rápida e trazer a todos uma informação nova. Muito obrigada por estar professora. aqui. Muito obrigado. Ensino superior com visão humanista e focado no mercado profissional. Aliando essas vertentes, o Grupo Ninter oferece graduação e pós-graduação presencial em Curitiba, por meio da Facinter, da FATEC Internacional e do IBPEX. São cursos superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado, especialização e MBA em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento profissional, construindo o futuro de oportunidades. Graduação e pós-graduação Uninter, a evolução da educação. Acreditar na educação à distância é acreditar no valor das pessoas. Essa é a missão do Grupo Ninter, que foi reconhecido duplamente. É o primeiro em qualidade para os estudantes de EAD e obteve a maior nota do ENAD 2009. Veja o que diz Antônio Júnior, aluno da FATEC Internacional. Aos 41 anos, conquistei, além do meu diploma de graduação, o primeiro lugar no ENAD, entre todos os alunos do Brasil. Grupo Ninter, educação de qualidade onde você estiver. 0800 704 1234. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam antena parabólica com aparelho digital através dos canais da rede CBED, em vários horários. Neste segundo bloco, nós vamos debater o tema saúde e meio ambiente. E, para tanto, convidamos o Dr. Paulo Batalin Machado, em italiano é Batalin, mas aqui aportuguesado é Bataglin. Ele é doutor em meio ambiente e desenvolvimento, ele tem mestrado em epidemiologia ambiental. O Dr. Paulo, ele é formado também em engenharia civil, mas desenvolveu toda uma carreira profissional nessa área de meio ambiente e essa área de saúde. Ele é especialista em gestão de sistemas de saúde pelo Instituto de Saúde Pública de Tóquio, no Japão. Ele é membro de discussão na área de participação local e desenvolvimento aqui da América Latina e participou de cursos de capacitação na Colômbia, em Bogotá, curso esse financiado por uma agência internacional chamada JICA. Ele também participa de jornadas acadêmicas do IBPEX desde 2005
em várias cidades do país, coordena a área de Ciências Biológicas e da Saúde do Grupo Educacional Ninter, IBPEX, e ele já lançou 2 livros nesta área de saúde pela editora IBPEX. E, a partir deste ano, de 2010, ele passou a coordenar na área de saúde os cursos também à distância de pós-graduação. Dr. Paulo, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. O senhor, que é um especialista nessa área de meio ambiente e de saúde, eu gostaria que o senhor analisasse os 2 compromissos fundamentais da nova presidente do Brasil, a presidente Dilma. Na sua primeira entrevista coletiva, ela disse que a sua prioridade será a segurança e a saúde, mas pela ordem inversa. Primeiro a saúde e depois a segurança. A senhora acha que ela está caminhando por um bom caminho? É por aí que nós temos que andar mesmo? Obrigado, quero eu agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com vocês e salientar que esses pontos são interessantes, né, e são importantes para que a gente leve a um debate público e para que as pessoas efetivamente possam estar interagindo nesse contexto. Eu até fiquei surpreso, né? Achei muito interessante o que a nova presidente disse hoje e concordo plenamente, né? Não só por ser suspeito de atuar na área de saúde, mas porque essas 2 questões estão correlatas, né? Quando você fala em saúde, de imediato o meio ambiente vem à tona e quando você fala em meio ambiente é o espaço onde a violência é disseminada, né? Então, nesse sentido, eu entendo que são prioridades fundamentais, né? Ela até justificou que a educação já está encaminhada e ela não colocou como prioridade dela, mas eu colocaria mais a educação nesse tripé básico aí de saúde, educação e espaço, né, onde a violência se dissemina. Né? E efetivamente, né, dentro do que ela falou, um dos pontos importantes é a geração de acesso à saúde, né, que o Brasil conta hoje com uma rede básica que é sustentada pelo Sistema Único de Saúde e essa rede ela tem a preocupação de trabalhar dentro da perspectiva da recuperação, da prevenção e da promoção. Recuperação, o indivíduo já está doente, né? Vamos buscar meios de curar e de aliviar essa dor. Né? Prevenção é uma maneira de se evitar a doença, né? Então, por exemplo, o tratamento de água é uma ação de prevenção. E recuperação, que é o mais desafiador, é um processo bem mais complexo, são políticas, né? Quando você fala em promoção da saúde, você está falando em políticas saudáveis, né? De como gerir esse espaço, né? Como estimular a potencialidade das pessoas de modo a que elas fiquem mais saudáveis. Ou seja, diferentemente da prevenção e da recuperação, promoção você não fala em doença, você fala em saúde. Né? Que você está recuperando da doença, está prevenindo a doença, mas está promovendo a saúde. Então, quando a nova presidente fala sobre ampliação da ação da saúde, particularmente no que seria a rede SUS hoje, eu vejo tem uma visão muito positiva, porque quando você fala em promoção, você já vai afetar outras áreas, como por exemplo a violência. A partir do momento que você tem um ambiente adequado, né, sustentável, né, com geração de perspectivas para aquela população, né, a tendência é que essa violência ela não se propague, que ela não se dissipe de maneira como nós temos hoje, né? A gente ouve histórias hoje e relatos, além dos indicadores de saúde e de violência, que são impressionantes, né? De pessoas conhecidas, etc. Então, é uma área que efetivamente precisa de algum tipo de intervenção. E como é que a saúde e a violência se entrelaçam? Né? A gente chama todas as consequências da violência urbana, violência social, de causas externas dentro da área da saúde, ou seja, todo aquele trauma que é oriundo de uma relação entre as pessoas de maneira conflituosa, né? Acidente de trânsito é uma causa externa, agressão física, homicídio, suicídio, etc. Que pode ter um cunho biológico, pode ter um cunho social, um cunho psicológico, né? Por exemplo. Então, nesse sentido, essas áreas elas estão muito próximas e elas têm que ser enfrentadas de maneira integrada também, né? Você vai enfrentar a violência sob a perspectiva da prevenção,
né, sob a perspectiva da recuperação, você vai ter que ter instituições de saúde que deem conta desse trauma, mas também da promoção, né, porque você vai ter que gerar um ambiente adequado para que a violência não se propague, ela não se dissipe. Então, doutor Paulo, o senhor falou a respeito da questão da violência. Eu gostaria de abordar ou levar a nossa discussão para esse aspecto da questão da segurança, da violência. E nós sabemos que, no nosso país principalmente, uma das principais causas da violência é a questão da droga. Alguns países já descriminalizaram algumas dessas drogas. Nos Estados Unidos mesmo, nessa semana, houve um debate na Califórnia sobre o uso, a liberação do uso recreativo da maconha. Nós sabemos que em alguns estados, em alguns países, o porte da maconha já está liberado para o consumo próprio. Eu gostaria que o senhor abordasse até onde essa questão da droga ela afeta a saúde pública e também atinge, aumenta os índices de violência no nosso país. É um assunto extremamente complexo, né? Mas é importantíssimo. E acho que requer uma discussão aprofundada sobre isso, né? Sobre até que ponto, né, nós podemos liberalizar a droga mais ou menos pesada, vai depender aí do estágio de, digamos, avanço ou evolução cultural de uma sociedade. Né? Porque se nós pensarmos sobre a perspectiva epidemiológica, absolutamente todos os fatores que estão no meio são risco ou proteção, ou indiferente. Né? Você pode pegar, quando que a água vai ser risco? A água, ela pode ser um fator de risco, né? Ela pode provocar danos renais se consumida em excesso, se tiver outras partículas. Mas o cigarro nunca vai ser proteção. O cigarro, ele é um ansiolítico, ele diminui a ansiedade das pessoas. A maconha tem mostrado historicamente alguns estudos epidemiológicos que têm propriedades protetoras, propriedades terapêuticas, né? E você vai ver que algumas drogas lícitas têm consequências também graves. Você pegar antibióticos das primeiras ou das segundas, né, gerações, você vai ter que os antibióticos hoje, alguns estudos mostram que eles são associados à leucemia, né? Todo medicamento, toda droga lícita vai trazer um efeito colateral, né? Ele não é parte do nosso organismo. Né? Então, se você for analisar esses produtos, né, efetivamente você vai ter um ponto que ele é positivo e um ponto que ele é negativo. Né? Epidemiologicamente, nós chamamos isso de fator. Né? Então, todos os elementos da natureza são fatores, ou risco ou proteção. Ao mesmo tempo, vai depender para qual efeito que nós estamos falando. Né? Quando você se refere, né, as drogas, né, e como elas estão atreladas à violência, eu vejo justamente por conta da possibilidade de uma sociedade ter acesso a ela ou não. O fato de ela ser proibida hoje, né, a maioria das drogas são proibidas, as ilícitas, isso já gera, obviamente, um mercado paralelo. A partir do momento que se cria cartéis, se cria gangues, se cria grupos, né, que vão comercializar e ter o poder de distribuição dessas drogas, você já gera automaticamente um estímulo à violência, à competição, né, à dependência, né, e um processo cíclico em que a comunidade onde a droga é distribuída vai depender do líder, porque ele vai trazer benefícios, alguns irrisórios, mas de alguma maneira gera-se uma dependência nos moldes do que são as máfias no mundo. Né? Então, se você for pensar em termos de danos das drogas, elas vão ter um dano biológico, mas o dano maior é social, né? Como você bem perguntou. Elas estão associadas ao crime organizado? Estão, né? Justamente por conta desse contexto. Se você for analisar o cigarro, que é uma droga também, né?
e compará-lo com a maconha, né, alguns estudos mostram que o cigarro, em certas circunstâncias, o cigarro pode ser pior que a maconha, né? A maconha teria algumas propriedades mais saudáveis do que o cigarro e algumas propriedades até terapêuticas, né? Mas o cigarro é liberado e a maconha não. Então, você vê, o que vem por trás desse processo é um processo de domínio, de exclusividade de determinados grupos, e aí, claro, né, eles vão estimular na falta de saúde dessas pessoas para que elas se tornem independentes, consumam mais, né, façam absolutamente tudo para ter acesso a essas drogas. Então, é um processo complexo. De um lado, você tem as drogas que hoje são consideradas ilícitas, que podem trazer algum benefício à saúde, mas, ao mesmo tempo, elas também vão ter o outro lado, que podem trazer problemas, né, à saúde e um efeito colateral, algum benefício. Mas, socialmente falando, elas vão trazer prejuízos, com certeza, né? Professor Paulo, toda essa movimentação em vários países, alguns estados americanos, pela liberação, vamos colocar aí, da maconha, isso não é uma demonstração de que a guerra ao narcotráfico parece que é uma guerra perdida pela sociedade, porque cada vez ele se fortalece mais? É possível, né? E eu entendo assim, como cientista, né, que cientista mais um epidemiologista do que efetivamente cientista social, né, que é uma maneira de recuar um pouco para ter ganhos, né, no futuro. E eu entendo que é possível, sim, porque no momento que você libera, que você vai taxar, né, esse comércio, né, dessas drogas, você vai ter aí uma possibilidade de enfrentamento desses cartéis. A minha preocupação é que, né, maconha, ela realmente não tem uma propriedade tão drástica, tão grave quanto outras, como a cocaína, né, e as outras drogas antigas, em que minha preocupação seria, se liberou a maconha, será que nós teremos outras drogas? E aí, para que sempre com esse argumento de enfrentar esses grupos, né, que fazem o narcotráfico. Então, realmente nos coloca numa situação desafiadora, né? Por um lado, você libera algo que pode ser bom, fazer bem à saúde ou não. Por outro lado, você vai ter aí uma possibilidade de amenizar esse processo que mata tanta gente, né? Que talvez mate mais por conta desses conflitos do que por conta do resultado dessas drogas. Professor Paulo, o senhor é um especialista em epidemiologia e nós estamos observando no nosso país, e não apenas no nosso país, mas em boa parte do mundo, que algumas doenças do século XIX ainda elas têm uma importância muito grande e a humanidade não conseguiu resolver. Como, por exemplo, a questão da dengue, da febre amarela, a malária, enfim, essas doenças que estão atingindo o nosso país e outros países e que todos nós estamos suscetíveis. Eu gostaria que o senhor analisasse por que essas doenças não são dominadas, já que o seu sistema todo é conhecido. Não há interesse porque são doenças, como dizem alguns, que atingem as populações mais pobres. Gostaria de ouvi-lo. É interessante, né? Na verdade, você coloca dois assuntos aí. Vou começar pelo último, que eu acho que chama muito a atenção, né? Eu acho que da nossa audiência, é que onde que a indústria farmacêutica mais investe hoje? Né? Se for pensar, tuberculose, né? Existem alguns tipos de bactérias aí que são resistentes a todos os antibióticos, né? Se for pensar nesse contexto, e elas são altamente letais, né? Em qualquer país do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E por que esse investimento não se concentra em doenças que são letais, como a tuberculose? Né? E se eu perguntar para vocês imaginam onde a indústria farmacêutica mais investe hoje? Provavelmente ninguém acerta, mas investe na área da saúde mental, antidepressivos, né, que são consequências do estilo de vida moderno hoje, onde efetivamente há uma grande fundamentação em pesquisa e estudos, etc. Então,
quando se fala nessas doenças que são chamadas doenças reemergentes, elas estão aí em parte por conta desse ponto, né? Talvez não haja tanto investimento porque elas acontecem sobretudo nos trópicos, são associados à temperatura, ao aquecimento global. Você mencionou malária, a malária está chegando hoje no hemisfério norte, mais ao sul, porque a temperatura está aumentando, então o mosquito consegue se reproduzir em latitudes mais altas, né? Então tudo isso é uma consequência de um processo ambiental também, né? Mas por outro lado, epidemiologicamente a gente tem observado que ao longo dos séculos essas doenças ditas reemergentes são aquelas que tiveram uma frequência alta, caem a frequência, voltam a ter frequência alta de novo, justamente porque a humanidade funciona em ciclos, né? Cólera é um outro exemplo, né? Nós tivemos a epidemia do século XVIII, do século XIX, do século XX, e ela vai se estendendo, passando pelos vários continentes. Né, os vários tipos de gripe, né, que a gente observa que o mundo enfrenta, justamente porque enquanto você tem países desenvolvidos que já equacionaram problemas de saneamento, outros países ainda não o fizeram. Aí é ambiente adequado para mosquitos reproduzir, por exemplo, né? Agora, temos casos de doenças que já estão erradicadas, como o caso da varíola, né? A gripe espanhola, também, apesar de que a gripe aviária, né, é uma vertente da gripe espanhola, então a gente observa que elas estão sempre reemergindo, né? Aliás, eu queria até fazer uma pergunta nesse aspecto. O senhor falou da gripe aviária, que há uns 2, 3 anos atrás ela era dada como certa e nós fomos atingidos pela gripe suína, que o ano passado causou algumas mortes e preocupou muito. Temos essa possibilidade, esse risco de voltarmos a ter a gripe aviária e que, como o senhor mesmo colocou, ela é descendente, podemos assim dizer, da gripe espanhola? Com certeza, né? Se nós formos analisar as grandes pandemias da história, né, a gente lembra lá da peste bubônica, né, que vem na Idade Média, mas a gripe é de longe a mais frequente. Né? Nós falamos muito nas várias vertentes dessas gripes, a H1N1, que é mais evidente, né, que se mencionou agora, tínhamos H2N2, H1N2, H2... Então, são as diferentes facetas, né, dessas epidemias. E que, né, por que as previsões não se concretizaram? Todo mundo estava prevendo uma pandemia da gripe aviária, que seria nos moldes da gripe espanhola. Ela não aconteceu. E ninguém sabia que a gripe suína, né, H1N1, influenza A, estava chegando e pegou o mundo inteiro de surpresa. E havia uma previsão para que esse ano ela redobrasse, ela nos provocasse a necessidade de termos mais cuidado nesse enfrentamento. E o que não aconteceu, né? Ninguém falou de gripe suína, né, da H1N1 esse ano. Então, por quê? Porque a capacidade tecnológica nossa hoje é muito grande, né, no sentido desse enfrentamento. A gente consegue correr atrás. Né, vou citar um outro exemplo de doença que nós chamamos de emergentes, que são as novas, que é a AIDS. Né? A AIDS tem 30 anos, assim, no conhecimento que nós temos dela, da forma que ela está aí hoje, e que hoje ela não desperta mais o que a gente chama de transcendência, ou seja, preocupação da população em relação a ela. Por quê? Ela se tornou uma doença crônica como a malária. O indivíduo provavelmente não vai morrer de AIDS, vai estar com ela cronicamente instalada no seu corpo, mas não tem uma capacidade letal tão forte quanto ela foi no começo, ela teve no começo, ela apresentou à sociedade. Então, a partir do momento em que a sociedade evolui tecnologicamente, o conhecimento e os meios, você percebe que a realidade nos mostra uma faceta diferente do que foram as previsões, né? Então, havia essa estimativa de que a gripe aviária voltaria com força total nos moldes do que foi a gripe espanhola. E, nesse sentido, a gente não observou isso. Muita publicação dizendo a próxima pandemia, e não veio, né? O seu parecer sobre a gripe suína, ela já foi absorvida pela população mundial de modo geral? Então, agora ela passa a ser uma gripe comum a partir dos próximos anos?
Eu entendo que sim, até porque boa parte do problema da gripe suína no passado, ela deveu-se à falta de informação, né, ao que nós chamamos, eu acabei de falar de transcendência, esse medo do desconhecido, essa falta de conhecimento do que ela pode gerar e, sobretudo, o papel da mídia, né, que estava lá o tempo todo. Eu falo da mídia porque na época do antrax nos Estados Unidos, é que nós não tivemos um sequer caso de exposição e intoxicação por antrax. Nós tivemos muitas pessoas relatando com muita veemência que tinham recebido envelope com antrax, né? Então, isso mostra um medo, como essa percepção, esse terror de um processo epidêmico se instala numa sociedade, né? E eu atribuo a gripe suína também dentro desse contexto. Porque se for analisar a mortalidade dela, a letalidade, elas foram baixas, né? E ela tem praticamente o mesmo comportamento de uma gripe comum. Então, eu concordo com essa sua posição, esse questionamento. A tendência dela é entrar nesse rol de gripe comum mesmo. Um outro aspecto, professor Paulo, o senhor é especialista nessa área de meio ambiente, saúde pública. Eu gostaria que o senhor falasse dos fatores de risco que expõem a sociedade a uma série de doenças. Pudesse fazer uma pequena contextualização para nós. Isso, eu não pararia mais. Mas eu estava comentando, né, porque é importante que a gente destaque alguns pontos, apesar de que a ideia não é provocar nenhum tipo de terrorismo ou de alarmismo aqui, né? A gente sabe que cada palavra aqui pode gerar toda uma consequência, mas vamos começar por um exemplo doméstico, né? Cada fogo que você acende dentro de casa, você tem aí já a produção de dioxina, gás de dioxina e furano. Eles estão associados ao câncer, né? É um gás que você provavelmente respira todos os dias, né? Os freios ABS são construídos com base no amianto, por exemplo, né? Eles provocam câncer de pulmão. O campo eletromagnético que existe nos fios de alta tensão, por exemplo, televisão, computador, etc., celular, né? Estão associados a problemas de saúde mental, depressão, até suicídio. Radiação não ionizante também nesses mesmos equipamentos eletrônicos. Todos eles estão associados a determinados tipos de neoplasias, de câncer, etc. Então, são fatores que nós convivemos no dia a dia e que nós absolutamente não temos como eliminá-los, né? Eles são parte das nossas vidas. E por isso que eu digo, né, não tem como você eliminar todos os fatores de risco da nossa convivência. Panela de alumínio vai gerar o desprendimento de alumínio e nós consumimos isso todos os dias. Alimentos com conservantes, acidulantes, colorantes. Eu vou evitar, vou comer só orgânico. Quando você vai no restaurante, você não sabe que tipo de alimento foi utilizado. Será que os transgênicos estão lá na minha dieta ou não? Mesma questão. Isso que nós não sabemos se os transgênicos fazem mal ou não. Nenhum estudo epidemiológico ainda chegou a uma conclusão correta, né? Então, esses vários fatores estão no nosso dia a dia, né? De uma maneira muito forte que a gente não consegue medi-los a todos. Mas o que eu quero destacar não é para assustar ninguém, não, né? É só para dizer que à medida que a gente cria um produto novo, um material novo, um alimento novo, né, a imunidade humana também vai acompanhando isso de maneira mais lenta, mas vai também se adaptando. Mas quando tudo é novo, é melhor usar o princípio da precaução, não consumir. Nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate o Dr. Paulo Bataglin Machado. Queremos agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Tínhamos muitos outros tópicos para abordarmos, mas eu quero dizer, Dr. Paulo, de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos de gestão pública. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.